John Bunyan foi um escritor inglês e pregador puritano mais lembrado como o autor da grande alegoria cristã intitulada O Peregrino, o livro mais vendido na história depois da Bíblia. Bem-vindos a este resumo da vida de John Bunyan. John Bunyan nasceu em 1628, em Elston, Bedfordshire, filho de Thomas e Margaret Bunyan. Thomas era um caldeireiro que viajava pelas regiões consertando panelas e frigideiras. Quando criança, John aprendeu o ofício de seu pai e recebeu uma educação rudimentar. No verão de 1644, ele perdeu sua mãe e sua irmã, Margaret, deixando uma família vazia. Então, no outono daquele ano, perto de seu 16º aniversário, ele se alistou no exército para lutar durante a primeira fase da Guerra Civil Inglesa. Bunyan passou quase 3 anos no exército, deixando-o em 1647 para retornar a Elston, para seu ofício de caldeireiro. Quando chegou, viu que seu pai havia se casado novamente e teve mais filhos. Bunyan decidiu se mudar para uma casa de campo na Elston Wright Street. 2 anos depois de deixar o exército, Bunyan se casou. Embora o nome de sua esposa e a data exata de seu casamento não sejam conhecidos. Bunyan relatou que sua esposa, uma mulher piedosa, trouxe consigo para o casamento 2 livros puritanos, que ela havia herdado de seu pai. Ele também relatou que, além desses 2 livros, eles tinham apenas um prato e uma colher para os 2. A primeira filha do casal, Mary, nasceu em 1650, com um problema de cegueira. Eles teriam mais 3 filhos, Elizabeth, Thomas e John. A esposa de Bunyan morreu 8 anos depois. Durante sua juventude, Bunyan havia desfrutado de uma vida libertina, dançando e jogando, atividades que eram proibidas pelos puritanos, especialmente quando eram feitas ao domingo, pois tinha uma visão rigorosa do dia do Senhor. Apenas um domingo, o vigário de Elston pregou um sermão contra a quebra do dia do Senhor e Bunyan o levou muito a sério. Naquela tarde, enquanto brincava na cidade de Elston, ele ouviu uma voz do céu: "Você vai deixar seus pecados e ir para o céu? Ou você guardará seus pecados e irá para o inferno?" Os próximos anos foram de intenso conflito espiritual para Bunyan. Nessa época de sua vida, enquanto viajava, ele passou por um grupo de mulheres discutindo assuntos espirituais à sua porta. Ele ficou tão impressionado com a natureza dessa palestra que decidiu se juntar à igreja, formada por um grupo não conformista, que se reunia sob a liderança do ex-oficial do exército monarquista, John Gifford. Por instigação de outros membros da congregação, Bunyan começou a pregar, tanto na igreja quanto para grupos de pessoas na zona rural circundante. A ascensão de Bunyan como pregador popular coincidiu com a restauração de Carlos II. A liberdade de culto que os separatistas desfrutaram por 20 anos foi rapidamente encerrada. Aqueles que não se conformassem com a Igreja da Inglaterra seriam presos. Por causa da perseguição, em janeiro de 1661, Bunyan estava detido na prisão do condado. Bunyan poderia ter se libertado, prometendo não pregar, mas ele recusou. Ele disse aos magistrados locais que preferia permanecer na prisão até que o musgo crescesse em suas pálpebras do que parar de fazer o que Deus lhe ordenou que fizesse. No entanto, a prisão não foi tão terrível. Eles lhe permitiram visitas, ele passou algumas noites em casa e até viajou uma vez para Londres. O carcereiro ocasionalmente permitia que ele pregasse em reuniões organizadas secretamente. Mais importante, a prisão deu-lhe o incentivo e a oportunidade de escrever. Ele escreveu pelo menos 9 livros entre 1660 e 1672. Mediações lucrativas, Comportamento Cristão e A Cidade Santa.
Eles foram seguidos por graça abundante ao chefe dos pecadores e considerada a melhor autobiografia puritana da história. Mas de 1667 a 1672, Bunyan provavelmente passou a maior parte de seu tempo em seu maior legado, O Peregrino. Carlos II finalmente cedeu em 1672, emitindo uma declaração de indulgência. Bunyan foi libertado, licenciado como ministro congregacional e chamado para pastorear a igreja de Bedford. No entanto, quando a caçada foi renovada, Bunyan foi novamente preso por 6 meses. Após sua segunda prisão, em 1678, seu livro O Peregrino foi publicado. O livro é sobre uma narrativa alegórica que descreve o próprio processo de conversão de Bunyan. O protagonista, como Bunyan, é um caldeireiro. Ele vagueia da cidade da destruição para a cidade celestial, uma peregrinação dificultada pelo fardo do pecado. O protagonista percorre o deserto do desespero e outras estações simbólicas. O protagonista se chama Cristão, e a maioria dos personagens são chamados por suas características mais óbvias. Todo o romance narra a jornada de Cristão pela vida, em busca da salvação. O livro foi instantaneamente popular com todas as esferas da vida. Seu primeiro editor, Charles Doyle, notou que 100.000 cópias haviam sido impressas em 1692. Samuel Taylor a chamou de a melhor suma teológica evangélica já produzida por um escritor que não foi milagrosamente inspirado. Cada família inglesa que possuía uma Bíblia também tinha um exemplar do livro. Ele acabou se tornando o livro mais vendido, depois da Bíblia, em toda a história editorial. Embora o livro tenha trazido grande fama a Bunyan, ele nunca abandonou seu trabalho pastoral na igreja de Bedford. Ele passou a escrever romances, obras doutrinárias, um livro de versos e um livro infantil. Aos 59 anos, Bunyan era um dos escritores mais famosos da Inglaterra. Em agosto de 1688, ele cavalgou sob forte chuva para pastorear um pai e um filho. Por causa dessa viagem, ele adoeceu e morreu. Bunyan escreveu um dos livros mais amados e mais vendidos de toda a história cristã. Apesar de ter pouca educação e passar 12 anos na prisão, uma grande lição sobre o que Deus pode fazer com nada mais do que um coração totalmente fascinado por seu amor e por sua graça. E você? Você já leu o livro O Peregrino? Se sim, quais lições você extraiu dessa obra maravilhosa? Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês.